Bom, obrigada, professor Juliano. Boa tarde a todos. Então, sou Solange e vou apresentar a minha dissertação de mestrado, que é uma análise do mercado de energia elétrica brasileiro com a aplicação da arquitetura blockchain. Então, um estudo para fomentar a digitalização, a descentralização e a descarbonização do setor elétrico. Para essa dissertação, a gente utilizou dados e ela foi promovida também por um projeto de pesquisa chamado Desenvolvimento de uma Metodologia para Análise e Avaliação Técnico-Científico da Tecnologia Blockchain no setor elétrico. Então, esse projeto, né, nos proporcionou uma prova de conceito, uma POC, para ser usada para análise, né, avaliação e também para a construção dessa metodologia. E esse projeto, né, o tema dessa dissertação, ele é totalmente inovador, né, no âmbito brasileiro e também no âmbito mundial, especificamente da POC, que não existia, né, até o momento, até o início do projeto, uma aplicação da POC no setor elétrico para comercialização de energia. A gente já observou algumas aplicações de blockchain, mas não especificamente da POC. E no Brasil, até então, não tinha pesquisa sobre blockchain no setor elétrico. Então, o problema de pesquisa é verificar se é possível reduzir custos aos agentes, instituições e associações do setor elétrico, né, brasileiro, com a aplicação dessa POC. E também se é possível incentivar as fontes de geração distribuída. Também a gente busca desenvolver uma metodologia, né, para avaliar os impactos dessa POC, né, da blockchain nesses agentes, instituições e associações do setor elétrico, e também a gente busca avaliação dos impactos econômicos, especificamente nas comercializadoras. Então, a hipótese é confirmado, né, as questões anteriores em que sim, eu tenho uma redução de custos nesses agentes, instituições e nas associações, através dessa POC. Eu também promovo a sustentabilidade, né, para facilitar os mercados de energia renovável, e também consigo avaliar, através dessa metodologia, os impactos dessa POC no setor elétrico, nesses agentes, instituições e associações. E eu também consigo avaliar, né, eu consigo uma redução de custos nessas comercializadoras envolvidas na POC. Então, a justificativa desse trabalho, alguns autores falam que a blockchain ela simplifica os processos e reduz custos à sociedade. E também a questão da inovação, né, como eu mencionei, especificamente a POC, não existia nenhuma aplicação, e blockchain também não aqui no Brasil, e a POC no âmbito mundial. Também tem a relevância socioambiental. Um artigo da Nature comenta que a comercialização de energia ponto a ponto, né, com a blockchain, reduz a pegada de carbono e mantém as receitas na comunidade. Então, o objetivo geral desse trabalho é fazer uma análise do mercado de energia elétrica brasileiro, né, para possibilitar a aplicação dessa POC. E isso, né, a gente fez através dessas etapas, estudando as aplicações da tecnologia blockchain no âmbito mundial, estudando a legislação e regulamentação no Brasil, definindo as métricas do mercado, né, de energia elétrica nos ambientes, as métricas de impacto da blockchain nesses ambientes, validando um estudo de caso através da POC e desenvolvendo um instrumento de avaliação dos impactos dessa POC no setor elétrico. Então, a gente tem esses objetivos específicos, cada objetivo específico está linkado com um capítulo da discussão dos resultados.
Então, a gente inicia o trabalho investigando as aplicações da tecnologia blockchain, depois a gente investiga e avalia a legislação e a regulamentação, assim como as métricas do mercado, né? A gente investiga, define e avalia as métricas de impacto da tecnologia nos mercados de comercialização de energia, nos agentes e nas instituições. E a gente também testa essa POC e analisa, através da metodologia construída, os impactos da POC nesses agentes, instituições e associações. Então, começamos com um referencial teórico sobre o setor elétrico brasileiro. Bom, essa é a estrutura do setor elétrico brasileiro. Esses são os agentes institucionais ou instituições, né? Esses 7 que a gente considerou em todo o trabalho, mas a gente também tem os agentes de comercialização, tem os consumidores, agentes de geração, transmissão e distribuição e mais 16 associações. Tudo isso foi considerado no trabalho. Então, o nosso setor, a gente pode dividir ele entre o operacional, né, que é operado pela ONS, e também de forma contratual, né, que são coisas diferentes. O operacional tem a ver com o fluxo de energia elétrica e o contratual apenas com a negociação de energia, apenas com os contratos. E o trabalho, ele é todo baseado no sistema contratual. Então, atualmente a gente tem 2 ambientes no Brasil de contratação, que é o ACR e o ACL. Eles se diferenciam basicamente porque no ACL você consegue negociar energia elétrica, o consumidor, né? E no ACR não. No ACR, a única agente que negocia energia elétrica é a distribuidora através de leilões. Então, no ACL a gente tem consumidor convencional, especial. Tudo depende da fonte de energia, da sua demanda, né? E da fonte de energia contratada e da potência da usina dessa fonte. A tecnologia blockchain. As principais características da tecnologia é a descentralização, onde, por exemplo, você não precisa de uma entidade central para garantir que seu negócio funciona. Por exemplo, pensando no sistema monetário, né? Apenas um exemplo, você não precisaria do Banco Central, porque a blockchain, ela garante que as transações serão efetuadas corretamente, através da imutabilidade, né? Que se o hash entre os blocos não forem iguais, os nodos não validam a sua transação, né? Então, não acontece o consenso, não tem integridade. E também promove o anonimato, né? Garantido pela chave pública. Então, esse artigo também da Nature, ele cita que distribuir dinheiro digitalmente sem comprometer a privacidade de dados do usuário é uma das estratégias econômicas prioritárias no ranking dos 10 maiores desafios humanitários, né? E cita blockchain para isso. Esse outro artigo também da Nature informa que os modelos de governança são propensos à corrupção, né, que a gente sabe, e que a tecnologia blockchain pode gerar confiança onde não há. Era sobre o estado da arte. Os artigos apontam que os principais desafios são o direito contratual legal da tecnologia blockchain aplicada ao setor elétrico, né? Leis de proteção de dados e proteção de tecnologia da informação, leis do setor de energia. E o trabalho envolve bastante essa questão das leis no setor de energia. Também cita que as áreas mais promissoras são infraestrutura para carregamento de mobilidade elétrica, certificação de produção de energia, modelos de vizinhança e microrredes, mercados inteligentes locais e transações de energia. E esse trabalho contempla bastante esse último item. Então, sobre a transação de energia, né? Esses são os nossos sistemas de rede, e a principal diferença, essas bolinhas são os consumidores, né? A principal diferença com a blockchain é que haverá uma troca de informação, uma troca de dados entre os consumidores, né? Então,
pode ocorrer essa negociação e os consumidores se beneficiarem com uma tarifa menor. Esse autor, ele cita que a blockchain, ela incentiva a GD, e ela também fala que essas transações podem vir a ser efetuadas em tempo real. Então, sobre a metodologia. A área de conhecimento, as áreas de conhecimento são engenharia, ciências exatas e da terra. A finalidade da pesquisa é aplicada. Em relação aos objetivos, essa pesquisa é explicativa, a abordagem foi classificada como mista, e o método de investigação como estudo de caso. Então, aqui a gente tem as etapas, né, da nossa pesquisa. A primeira etapa é a parte da investigação das métricas, né, se existiam algumas métricas no setor elétrico, né, nesses 3 ambientes de comercialização, no ACL, no ACR e na geração distribuída. E se não existisse, que a gente definisse essas métricas, né? A segunda etapa é a investigação das métricas de impacto da blockchain nos ambientes de energia. A terceira etapa são a definição dessas métricas de impacto, só que nos agentes e nas instituições. E as métricas de impacto nas associações ficou para a última etapa. Na sequência, a gente testou a POC, né, verificou se os dados, se a POC funcionava certinho e se realmente dava a redução de custos que a gente esperava. E a última etapa, né, foi a elaboração do instrumento de avaliação, aí incluindo as associações. Eu vou falar mais sobre cada etapa na discussão aqui dos resultados. Então, na primeira etapa, como eu falei, a gente fez um estudo, uma revisão bibliográfica e documental sobre a blockchain aplicada no setor elétrico e também sobre a regulamentação, né, sobre a legislação do setor elétrico brasileiro como um todo. E a gente acabou encontrando mais de 400 leis e selecionando 380 aproximadamente. Aí, com essas leis e com todos esses dados encontrados, a gente definiu as métricas do setor de energia, né, para cada ambiente de comercialização de energia. E para isso a gente fez mais de 20 cursos, e com esses cursos, com esses dados encontrados, a gente definiu os processos para cada ambiente, né, iniciando para o ambiente de comercialização livre, que a gente encontrou 15 processos, a gente definiu 15 processos nesse mercado e 108 indicadores, né? E os resultados das leis que a gente considerou para esses processos, esse conjunto de leis forma um indicador. Para o ACR, a gente fez a mesma coisa, por meio dos cursos e do resultado da pesquisa documental. Então, aqui já tem outros processos que não tinham no ambiente de contratação livre, totalizando 17 processos e 173 indicadores. E esse estudo considerou 5 dimensões, né? Elétrico, energética, contratual, regulatória, e econômico. E o mesmo a gente fez para a geração distribuída. Só que na geração distribuída, a gente considerou o grupo A, o grupo B e as 5 dimensões consideradas nas outras tabelas também. Com todos esses dados, esses processos, a gente tentou colocar num único fluxograma.
Só que nem todos os processos estão relacionados. Então, a gente pegou os processos que se relacionavam mais e definiu como os principais, tentou montar os fluxogramas para o ambiente livre e para o ambiente regulado. Então, no ambiente livre, a gente consegue observar que no processo de consolidação dos resultados, a gente tem o PLD, para o ACR não. A mesma coisa para o fluxograma de contratos. A gente observa que no ACR a gente tem um mecanismo de compensação de sobras e déficits. E para o ACL, não. Porque esse processo, ele é exclusivo das distribuidoras de energia, então não entra no ACR. Para o mecanismo de relocação de energia, né, que tem a ver com o fluxo, com o nível dos reservatórios, o processo, o fluxograma acaba ficando igual, porque não interfere. E com a energia de reserva também ficou igual. E no ACR a gente fez um fluxograma a mais, porque o ACR contempla os processos de regime de cotas de garantia física e energia nuclear, que não impactam no ACR. Então, essa é a tabela do ACGD que eu comentei, com as métricas do grupo A e do grupo B. Essas foram as legislações selecionadas para o estudo, que estão no adendo. A segunda etapa, né, que é a investigação, definição e avaliação das métricas dos impactos da tecnologia nos mercados. Então, aqui a gente separou também a CL, a CR e a CGD, e a gente definiu novas métricas e considerou a tabela anterior, o estudo anterior. Só que aqui é relacionado ao impacto da própria tecnologia, né? Por isso que tem menos indicadores também. A mesma coisa no ACR e no ACL. E no ACGD, desculpa. Aqui é relacionado ao ACGD Net Metering, né? Que a gente já tem no Brasil. Só que ele está linkado com o ACR atualmente. Só porque no estudo a gente separou e nomeou como parte do ACGD. E o P2P a gente considerou também porque é algo que realmente vai acontecer, né? Assim que estiver regulamentado o processo aqui no Brasil. Não deve demorar muito. A terceira etapa é a elaboração das métricas de impacto nos agentes e instituições do setor elétrico. Então, aqui a gente elaborou uma tabela com os agentes e com as instituições e as relações técnicas e comerciais existentes. E a gente atribuiu um nível de impacto de 1 a 3 da tecnologia blockchain nesses agentes e instituições, né, em cada relação técnico-comercial. No teste da prova de conceito. Aqui a gente verificou se as transações ocorrem corretamente de acordo com os contratos previamente firmados. Contratos previamente firmados, porque na POC, na hora de lançar a proposta de reserva, que eu vou mostrar mais à frente, a gente tem como base um contrato que já foi assinado entre os agentes, né, entre os comercializadores. Então, esse é o modelo de negócio em que esse vendedor aqui fornece energia, né, para esse comprador aqui. Então, esse é o modelo sem a prova de conceito. Cada compra, né, em cada negociação, isso é feito mensalmente, cada comprador tem que pagar um aporte, né, tem que fazer um aporte de energia de reserva e também tem que pagar uma garantia, um seguro para essa garantia. E essa situação aqui é a situação com a POC. Então, se você somar aqui, né, a Comerc está vendendo
500, a Engie está vendendo 200, e a Comerc e a CPFL está vendendo 300. Então, se você aqui vai cancelar, né, 300 com 300, e vai resultar que a Comerc vende para a Engie 300 MWh. Então, nesse caso, só a Engie vai aportar garantia para esse valor, né, não mais para 500. E também vai pagar o seguro da garantia referente só a esse valor, não mais para 500. E as outras não pagam nada. Então, a gente já observa que vai ter uma redução de custos. Então, essa é a tela inicial da POC, onde a gente fez os testes, a gente lançou vários contratos fictícios, né? Para cadastrar cada contrato, a gente cadastra como proposta de reserva. E se quiser visualizar o contrato já assinado, né, já validado pelas partes, na plataforma, essa é a tela. Esse é um exemplo de contratos bilaterais existentes, né, em que cada comprador tem que aportar esse valor ou esse valor, dependendo dos dias, né, do mês, e também tem que pagar o seguro, né, que é um valor percentual não conhecido em relação a esses valores. Então, as duas primeiras linhas são referentes à energia, a um contrato de energia convencional, e a última de energia incentivada. Eu peço desculpas porque na dissertação eu coloquei vendedor aqui, mas não altera a explicação do texto. Então, o que a POC faz? Primeiro, ela separa os contratos, considerando submercado, né, que não separou porque são iguais. Em segundo, considerando o tipo de energia, se é incentivada ou convencional, 50, 80, né, ou 30. Então, nesse caso, a POC separou entre energia e informou o valor que cada comprador deve aportar. Clicando melhor aqui, essa é a primeira tabela fornecida, são os dados sem a POC, seriam os dados sem a POC, e a segunda com o NET da POC, né, separando os contratos por tipo de fonte. Então, qual é a economia? Primeiro, a Comerc, ela vai pagar quase 3 milhões, né, aportando e assegurando os contratos. E sem a POC, ela pagaria quase 6 milhões, mais o seguro. A Engie, com a POC, ela vai aportar pouco mais de 2 milhões. E sem a POC, seriam quase 4 milhões. E a CPFL, ela aportaria quase 9 milhões de reais. E nesse caso, ela não vai ter que aportar nada, porque ela vai, no net de operações, ela vai receber energia, vai receber... seria como se ela recebesse um aporte mesmo de garantia, ou seja, ela não precisa pagar nada. Eu vou mostrar as telas de como cada agente vê os resultados na POC, né? Desculpa. Então, a CPFL observa essa tela. Então, aqui ela compra, né? Se tem a POC, ela somente compraria e teria que aportar esse valor. Mas como aqui ela vendeu, como eu falei, ela não precisa aportar nada, nem pagar o seguro, né? A tela visualizada pela Engie, aqui sem a POC, ela pagaria esse aporte e também o seguro, mais o seguro relacionado a esse valor. Só que aqui na POC, ela vendeu energia, então ela vai pagar a diferença ali, né, que é aproximadamente 2 milhões. E a Comerc, que pagaria 9 milhões, agora vai pagar esse valor mais o seguro. Então, a etapa da avaliação,
da POC no setor elétrico, na elaboração do instrumento. Então, esse instrumento de avaliação, ele foi construído para fazer uma análise geral. Não seria especificamente dessa POC, né? Ela foi construída de forma mais ampla. E no final vou apresentar a avaliação da POC em si. Então, ele foi construído na Typeform e também no Google Form. Então, primeiro a gente complementou a planilha anterior, a última planilha, e depois a gente colocou na Typeform. Então, a primeira pergunta que o avaliador terá é para escolher o tipo de ambiente que ele está avaliando. Aí o sistema vai informar algumas métricas desse ambiente, ele vai escolher quais serão impactadas, né? Quais estão envolvidas, desculpa, e vai selecionar os agentes envolvidos, né, impactados pela POC. Depois, ele vai fazer essas perguntas, né, os indicadores para cada dimensão. E nesse instrumento, a gente adicionou mais uma opção de dimensão, que é a tributária. Então, ele vai selecionar os indicadores, né, que serão impactados, e no indicador de legislação, de regulamentação, ele vai listar as leis, né, que podem ser impactadas. E clicando aqui nessa tabelinha aqui, vai aparecer as opções que ele tem para o que ele está avaliando, né, que é aquela tabela que eu mostrei. Aí o sistema vai perguntar se ele testou a POC, e depois ele vai pedir a avaliação, né, e dar uma opção de fazer alguma anotação para cada agente, né, considerando todos esses agentes, e para cada também dimensão. E lembrando que o sistema ele varia conforme a escolha inicial do avaliador, né, depende do ambiente, então vai variando, as perguntas vão variando. Depois também questiona sobre as instituições, os impactos da POC nessas instituições e nas associações, né? São 7 instituições e 16 associações. Ao final, vai apresentar um relatório e aí o avaliador tem que buscar, né, as respostas, mas também dá uma opção de um relatório dinâmico, né, desenvolvido no Power BI. Então, essa é a primeira tela do relatório. Aqui é um breve resumo do ambiente selecionado, dos indicadores selecionados, né, impactados, dos agentes e dos processos. Então, essa já é a avaliação da POC, né, no setor elétrico, da nossa POC. Então, a gente avaliou como impacto 3, né, maior impacto somente no agente de comercialização, e impacto econômico e financeiro, somente. Faz sentido, porque já era o objetivo da POC, era economizar, né? E também não avaliamos impactos nas instituições e nem nas associações. Como proposta de estudo futuro, a gente forneceu 9 propostas para comercialização de energia e distribuição. A primeira proposta é a continuação do projeto, né, o que contemplaria algumas atividades que são executadas pela CCE atualmente, então teriam outros impactos, né, que não foram observados, vários outros impactos que não foram observados nesse trabalho. Um projeto interessante também é a aplicação da blockchain em contratos, através de smart contracts, em distribuidoras, geradoras e comercializadoras. Também a auditoria fiscal e regulatória, utilizar a blockchain nesse processo
promoveria, né, permitiria que mais auditorias fossem executadas, né, provavelmente o consumidor se beneficiaria com isso. Auditorias em distribuidoras, geradoras, né, nos processos. Outro processo interessante é a aplicação da comercialização de energia P2P com a blockchain. Também a certificação e o rastreamento da energia elétrica, né, entre os consumidores, né, seria um complemento desse projeto. Também listamos alguns projetos relacionados a veículos elétricos, principalmente a parte de carregamento, a gestão de virtual power plants, em que a parte de geração de energia seria gerida pela tecnologia blockchain, então a distribuidora ficaria livre, né, dessa parte e trabalharia só com transmissão de energia. E também tem um projeto relacionado a smart homes. Então, a conclusão. A gente selecionou 385 leis, decretos e resoluções relacionados ao blockchain no setor elétrico, sendo que utilizamos para os indicadores 76 leis. A gente definiu os indicadores no ACL, ACR e ACGD, né, 108 para o ACL, 173 para o ACR e 44 para o ACGD, sendo 15 processos no ACL, 17 no ACR e 2 no ACGD. Falando sobre o impacto, né, indicadores de impactos foram 163, 43 no ACL, 44 no ACR e 76 no ACGD. E com relação aos testes, né, informaram que a POC atende às determinações das regras de negócio, então funcionou bem e possibilitou a redução de custos. A gente desenvolveu também um instrumento de avaliação, né, referente à POC, aos impactos da POC nos agentes, nas instituições e nas associações. E a gente observou o impacto apenas na relação econômico-financeira nas comercializadoras. E a gente também apresentou alguns cenários de aplicações futuras. Esses cenários foram apresentados com base nas pesquisas, né, referência bibliográfica, e também através de um brainstorm com a empresa patrocinadora do projeto. Então, foram profissionais bem qualificados que participaram e deu um resultado super legal. Então, a hipótese foi confirmada, a parte que foi refutada foi apenas que os agentes, somente agentes comercializadores, são impactados pela POC, né, pela redução de custo, e as instituições e as associações não são impactadas. Então, essas são as referências. Eu também coloquei algumas publicações que a gente conseguia. Então, o referencial teórico a gente publicou como um capítulo desse livro. O estado da arte, parte foi publicado, foi apresentado no CBENS e publicado na RBENS. E outra parte foi publicado na BJD, né, pela colega Carolina Roversi. Os resultados do capítulo 4.1 e 4.2 foram publicados na BJD e apresentados no CIS, no ano passado, no evento online, em Portugal. E os resultados do capítulo 4.3 e 4.4 foram submetidos para Apply Energy e está sob revisão. É isso, obrigada.